Olá, eu me chamo Fabiano Gonçalves. Esse vídeo é um trabalho final feito por mim e pelo também aluno Gabriel Figueiredo para a disciplina Tópicos Especiais de Engenharia de Produção 2, ministrados pelo professor Elcio Rocha no curso de Engenharia de Produção da UERJ. A nossa apresentação consiste em uma pequena parte introdutória, teórica, onde serão abordados os fenômenos de sua mensuração, bem como métodos não paramétricos. Já que o foco da nossa apresentação serão os métodos não paramétricos, abordarei as principais vantagens e desvantagens da adoção desse método. Porém, é importante ressaltar que não é o escopo dessa apresentação ensinar os métodos estatísticos. Para isso, sugiro a leitura de livros-textos sobre o tema. O foco dessa apresentação será embasar minimamente na parte teórica para entendimento do estudo de caso, que vai ser explicado posteriormente, e a aplicação do método estatístico conveniente. Vamos iniciar agora a nossa explanação teórica com a explicação dos fenômenos e sua mensuração. O processo de selecionar um modelo matemático ou estatístico a ser utilizado como uma dada técnica de pesquisa envolve algumas decisões importantes. O primeiro fator que devemos levar em consideração é a delimitação do próprio fenômeno a ser estudado, ou seja, do seu corte de pesquisa. Com isso, observamos quais variáveis estão presentes, como devem ser controladas e mensuradas para então prosseguir na escolha do modelo estatístico a ser empregado. O nosso modelo estatístico pode se tornar complexo dependendo do que decidimos mensurar no fenômeno. Cada tipo de variável possui seu próprio nível de mensuração e exige diferentes modelos estatísticos, como veremos mais adiante. Portanto, cada tipo de variável permitirá ao pesquisador determinado detalhamento das informações para o conjunto de dados e irá conduzir e auxiliar o pesquisador na adoção dos métodos matemáticos e estatísticos a serem considerados. Como primeiro tipo de variável, temos as variáveis nominais. Esse tipo de variável é tido como o nível mais baixo de mensuração, ou seja, que nos permite o menor detalhamento das informações a partir da observação dos dados. Com as variáveis nominais, os dados só podem ser contados e categorizados, mas não existe uma medida ou escala envolvida, tampouco há uma ordem envolvida. Além disso, as categorias são mutuamente excludentes, ou seja, os dados que participam de uma categoria não podem participar ao mesmo tempo de outra. Já as variáveis ordinais, os dados apresentam todas as propriedades das variáveis nominais, porém, a diferença entre as duas categorias se dá por uma relação de ordenação presente entre essas categorias. Essas categorias não são igualmente espaçadas. Tal fato faz com que os dados só possam ser categorizados e dispostos numa relação de ordem. Já nas variáveis intervalares, esse tipo de variável possui as propriedades da escala ordinal, porém a distância entre essas categorias é sempre a mesma. Isso é muito interessante porque esse fato não ocorre com as variáveis ordinais. O fato da distância ser sempre a mesma faz com que as estatísticas paramétricas comuns, como média, desvio padrão, correlação de Pearson, etc., sejam aplicáveis a dados nessa escala, assim como os testes já conhecidos por nós, que serão os testes paramétricos T e o F, por exemplo. Por último, nós temos as variáveis racionais. Elas são caracterizadas por apresentar todas as propriedades da escala intervalar mais um zero absoluto. Esse zero absoluto é interpretado como a ausência da característica e se torna um padrão de medida que faz com que possamos realizar comparações de valor, estabelecendo razão e relações quantitativas entre as categorias. Esse é o nível mais alto de medida, pois é onde podemos inferir maior número de informações a partir dos dados. Conhecidos os tipos de variáveis, prosseguimos a apresentar o que seriam os dois grandes grupos no qual se dividem os métodos estatísticos. Aqui nessa apresentação eu vou me ater apenas a métodos não paramétricos, mas eu acho necessário dar uma explanação bem rápida do que seriam os métodos paramétricos e não paramétricos. Os métodos paramétricos são baseados na amostra de uma população com parâmetros específicos, tais como média, desvio padrão ou proporção. Em geral, esses métodos necessitam se adequar a condições bem restritas, tais como a exigência de que os dados amostrais provenham de uma população normalmente distribuída. Já os métodos não paramétricos não necessitam que suas amostras provenham de uma população com distribuição normal ou qualquer outro tipo de distribuição particular. Portanto, a diferença entre os métodos não paramétricos e os paramétricos reside no fato dos dados nos métodos paramétricos necessitarem seguir a distribuição normal. Os métodos não paramétricos possuem algumas vantagens interessantes com relação aos paramétricos. Nossa primeira vantagem reside no que os métodos não paramétricos se aplicam a uma grande variedade de situações,
porque não possuem a necessidade de ausência de outlier. Nos métodos paramétricos, os outliers não são desejados, porque esse método adota a média como medida de tendência central, e a presença de um outlier desloca o valor da média para cima ou para baixo, o que não é desejado, para o método paramétrico. Já outra vantagem é que, por serem teste livre de distribuição, agora só abrindo parênteses, aqui entende-se por teste livre de distribuição por não necessitarem que suas amostras provenham de uma população com distribuição normal ou qualquer outro tipo de distribuição particular. Com isso, os métodos não paramétricos independem da forma da população da qual a amostra foi obtida. Outra vantagem relevante é que, quando não podemos garantir que os dados seguem uma distribuição normal, a aplicação dos métodos paramétricos se torna ineficaz, até mesmo pela necessidade da rigidez das restrições do método. Nesse caso, os métodos não paramétricos se tornam mais eficientes, por necessitarem de menos requisitos para sua aplicação. Por fim, temos a nossa última principal vantagem, é quando a população é normalmente distribuída, a eficiência dos métodos não paramétricos, em alguns casos, é levemente inferior à dos métodos paramétricos. Agora, como principais desvantagens, nós temos que, em geral, os métodos paramétricos não levam em consideração a magnitude dos dados. É muito comum transformar esses valores, essa magnitude desses dados, em ordens, opostos, ou até mesmo em sinais. Em muitos casos, isso se traduz num desperdício de informações, porque nós deixamos de trabalhar com a magnitude, ou seja, deixamos de inferir algumas informações importantes retiradas da magnitude desses dados, porque transformamos eles em ordens, opostos, ou até mesmo em sinais. Agora, a nossa última desvantagem é quando todas as exigências do modelo estatístico são satisfeitas, o teste paramétrico tem mais poder, ou seja, ele é mais eficiente. Para se obter a mesma eficiência com o teste não paramétrico, é necessária uma amostra maior, o que nem sempre é possível de realizar durante esse teste não paramétrico. Muito bem, finalizada agora a nossa rápida explanação teórica, vamos ao estudo de caso. Nosso estudo de caso ele se dá pela inovação em embalagens de cervejas artesanais, que é a avaliação da aceitação e da percepção do consumidor. Esse artigo ele foi escrito por Mellin, Blanc, Massaglia e Borra, na revista internacional chamada Agriculture and Food. Foi publicado no ano de 2020, cujo endereço é mostrado no slide. A cerveja artesanal é um produto autêntico de características sensoriais únicas que as distinguem das cervejas produzidas industrialmente. O consumidor típico também associa estritamente as cervejas artesanais ao conceito de produtos tradicionais, inclusive em termos de hábito de consumo e da forma como são embaladas. Nesse contexto, o objetivo do nosso estudo foi investigar e comparar o consumo e as preferências de dois grupos de consumidores de cerveja artesanal, considerando uma área geográfica específica do noroeste da Itália durante uma das edições da festa Oktoberfest. O primeiro grupo de consumidores envolveu indivíduos fiéis ao material da embalagem tradicional, que seria a garrafa de vidro, enquanto o segundo grupo de consumidores se preocupou com a inovação da embalagem, ou seja, com a adoção das latas de alumínio para o envase da cerveja artesanal. Já entendendo o objetivo no estudo de caso, vamos prosseguir agora com a nossa metodologia da pesquisa, dada nesse artigo. O questionário utilizado na fase de coleta foi estruturado em duas seções principais. A primeira investigou as características sociodemográficas individuais, como o sexo, a idade, a escolaridade e a renda familiar, enquanto a segunda incluiu perguntas sobre os hábitos de compra e consumo do consumidor de cerveja artesanal. Em particular,
Esta seção investigou a embalagem de cerveja artesanal habitualmente escolhida pelos indivíduos envolvidos. Seria ou garrafa de vidro ou a lata de alumínio. Além dos níveis de preferência atribuídos pela amostra a 9 características sensoriais da cerveja, evidenciadas por meio de uma escala de Likert de 5 pontos. Então, nesse momento, eu coloquei aqui para ilustrar o que seria uma escala de Likert. É essa escala de carinhas. Essas características sensoriais abordadas no questionário foram o conteúdo alcoólico, o aroma, a amargura, o corpo, a clareza, a cor, a doçura, a intensidade do sabor e a turbidez. Nesse ponto, vale a pena destacar o seguinte: todos esses fatores foram abordados no artigo. Porém, se eu fizesse a simulação e abordasse todos eles aqui nessa apresentação, ia ficar um pouco enfadonha a apresentação, além de ficar enorme. Então eu separei apenas a intensidade do sabor para ser analisada. Por quê? O sabor e a intensidade são dois dos principais fatores de compra, justamente com o preço, o teor alcoólico e a cor. De fato, a diversidade de gostos costuma ser o principal fator para os consumidores que consomem cervejas artesanais. Então, por isso que eu julguei como mais importante e resolvi trabalhar apenas com ele. Agora, voltando com a nossa escala de Likert de 5 pontos, o primeiro ponto significa nada importante e o 5, muito importante. Nesse momento, eu gostaria de abrir um parênteses. Perceba que essa escala de Likert, que dão tanto ponto de nada importante até muito importante, essas categorias, elas não são igualmente espaçadas. Não há como você dizer que a escala que tem ponto igual a 5, ela é 5 vezes maior, por exemplo, que o nada importante, que seria a escala que apresentou ponto igual a 1. Porque essas categorias não são espaçadas e você não consegue estabelecer uma razão entre elas. Dado essa característica, nós já podemos enxergar aqui logo de cara que o tipo de variável que esse artigo trabalha são variáveis ordinais. Então, voltando. O nível de preferência para cada atributo da cerveja foi analisado comparando-se dois tipos de consumidores identificados com base na resposta individual em relação à escolha habitual do material da embalagem da cerveja. Assim, nós identificamos o grupo 1 como consumidores inovadores, ou seja, que declararam escolher cerveja em lata de alumínio, e o grupo 2, que são consumidores tradicionais, que declararam comprar apenas cervejas artesanais em garrafas de vidro. Ou seja, os dois grupos se diferiram apenas com relação ao envase. Com base nessa evidência, os autores desenvolveram a hipótese H0, que é a hipótese nula da pesquisa, em que as duas amostras, que são diferentes em termos de escolha do material do recipiente de cerveja, que seria o vidro ou o alumínio, eles não expressam diferenças significativas na percepção dos atributos sensoriais da cerveja. Baseado nisso, procedemos agora à escolha do teste estatístico a fim de destacar se uma preferência diferente pelo recipiente da cerveja, a lata, que é a tendência inovadora, ou a garrafa de vidro, que é a tendência tradicional, influencia a avaliação das características sensoriais do produto artesanal. Prosseguimos agora a escolha do método. O primeiro fator que temos que considerar é que nós temos dois grupos. Em um dos grupos, seria o grupo 1, são os consumidores ditos inovadores. E o grupo 2 são os consumidores ditos tradicionais. Então, com isso, nós temos duas populações cujos dados são independentes entre essas duas populações. Então, nesse caso, nós temos variáveis que não são pareadas. Dentro dessas variáveis que não são pareadas, nós temos já as nossas velhas conhecidas. Com as variáveis racionais ou intervalares, a primeira pergunta que temos que fazer é se essa amostra provém de uma população com distribuição normal. Caso a população tenha distribuição normal, ou seja, caso seja feito um teste de normalidade e esse teste tenha dado positivo, adotaremos nesse caso um teste T, de variáveis não pareadas. Esse teste T ele é um teste paramétrico. Agora, já caso a nossa população não siga a distribuição normal, iremos utilizar o teste Woodman-Whitney. Esse teste Woodman-Whitney ele é um teste não paramétrico. Então observa que podemos utilizar apenas um paramétrico, mesmo no caso de racionais intervalares, apenas se os dados seguirem uma distribuição normal.
Agora, já no caso das variáveis ordinais, que é o tipo de variável que nós estamos lidando no artigo, esse caso já segue diretamente um teste não paramétrico, que é o teste Woodman-Whitney. E no caso, se nós tivéssemos variável tipo nominal, teríamos que fazer um teste de Fisher, que é o teste de Q quadrado para amostras grandes. No nosso caso, como eu já disse, iremos utilizar um teste de Mann-Whitney pela característica das variáveis ordinais presentes no artigo. Nesse próximo slide, só a título de ilustração, fazer uma comparação rápida entre o teste T independente, que é um teste paramétrico, com o nosso teste não paramétrico, que é o teste Woodman-Whitney. Então, todos os dois nós temos premissas que têm que ser seguidas. No nosso teste T, a primeira premissa é que os dados sigam uma distribuição normal, que haja também homogeneidade das variâncias. Além disso, as amostras devem ser independentes, no caso da aplicação do teste T para a variável não pareada, ou seja, para a variável independente. Além disso, como eu já disse anteriormente, tem que haver ausência de outliers. Por quê? Os testes paramétricos são baseados na média como tendência central. Agora, já o nosso teste de Mann-Whitney, como podemos ver, ele não necessita ter uma distribuição particular. Não necessita nenhuma, porque ele é um teste livre de distribuição. Além disso, ele permite a ocorrência de outliers. Por quê? Ele apresenta a mediana como tendência central. Então, a mediana não é afetada pela presença de um outlier. Agora, o interessante é que a única premissa, realmente, do teste Woodman-Whitney é que as amostras devem ser independentes. Ou seja, ele é um teste muito menos rígido do que um teste paramétrico. Então, com isso, nós temos as hipóteses do que seriam os testes paramétricos. Hipótese nula teria que a média do grupo 1 teria que ser igual à média do grupo 2 e com hipótese alternativa que a média do grupo 1 é diferente da média do grupo 2. Já no nosso teste de Mann-Whitney, a mediana do grupo 1 é igual à mediana do grupo 2 na hipótese nula, enquanto na hipótese alternativa, a mediana do grupo 1 tem que ser diferente da mediana do grupo 2. Agora, com o final dessa comparação rápida que nós fizemos, vamos prosseguir para o cálculo manual do teste Woodman-Whitney. Lembrando que eu estou analisando apenas o atributo intensidade do sabor. Vamos para isso. Peguei os dados que foram obtidos junto ao participante pela escala de Likert. Lembra que varia de 1 a 5, para o grupo 1 e para o grupo 2. Esses dados estão aí no slide. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar esses dados. Então, ordenei, deixei até em azul os dados provenientes do grupo 1 e em vermelho provenientes do grupo 2. Já com esses dados ordenados, o que eu faço agora é estabelecer, como eu tenho juntei as duas amostras, juntei os dois grupos, eu tenho amostras de tamanho 20, porque antes eu tinha duas de tamanho 10, e numerei de 1 a 20. Só que observo que esses postos estão errados, porque nós temos valores iguais com postos diferentes, o que não pode ocorrer. Lembra que nós temos o número 5, por exemplo, repetindo 5 vezes, o 3 vezes e por aí vai. Então o que nós temos que fazer é dar um jeito de igualar esses postos dos números que estão repetidos. Então o que eu faço? Eu pego esses postos, que são 2, 3, 4, 5 e 6, somo todos eles e divido pela quantidade de números 2 que estão presentes. Ou seja, só tem 5 números 2, ou eu tenho o número 4 como posto para todos os números 2 dos dados. Mesma coisa eu fazia com o número 3, somando 7, 8, 9, dividindo por 3, que é a quantidade de números 3 presentes. Vou dar um posto 8 para todos os valores 3, um posto 11,5 para todos os valores 4 e o posto 17 para todos os valores 5. Agora, já como conhecemos os valores dos postos, então lembra que o meu teste de Mann-Whitney ele é um teste de postos. Tá? Ele transforma os valores em postos. Então, como os postos já foram estabelecidos, então eu posso esquecer os valores. Tá? Posso jogar as magnitudes fora e fico apenas com os postos. E é o que eu estou fazendo aqui nesse próximo slide. Já com os postos estabelecidos, eu vou separar o que são os postos do grupo 1 e o que são os postos
do meu grupo 2. Vou fazer agora essa separação. E com essa separação realizada, eu vou calcular agora todos os parâmetros necessários à minha estatística U para o teste de Mann-Whitney. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é que cada grupo possui uma amostra com tamanho 10. Então, meu N1, que é o tamanho da amostra, é igual a 10, e o meu N2 ele é igual a 10 também. Agora, o que seria esse R, R1 e R2? É a soma dos postos, ou seja, eu peguei os 17, somei com 11,5, somei com 17, com 4, com 1, com 4, e isso me deu um valor total de 87,5 para a soma dos postos do grupo 1. E ao mesmo tempo me deu um valor de 122,5 para a soma dos postos do grupo 2. Com isso, eu posso calcular a minha estatística U para o grupo 1 e para o grupo 2, com essas fórmulas que estão aí no slide. Então vamos calcular primeiro do U1, substituindo os valores do tamanho das amostras, N1 e N2, e o valor da soma dos postos do R1. Ao substituir esses valores, nós temos que o 1 é igual a 67,5, ou seja, a estatística para o meu grupo 1 é igual a 67,5, enquanto para o meu U2 ela é igual a 32,5. Ou seja, a estatística 1 para o grupo 2 ela é igual a 32,5. Agora, já conhecida a estatística U para cada um dos grupos, vamos prosseguir ao estabelecimento do nosso U crítico. Essa tabela para o nosso U crítico que foi obtida no site da Real Statistics. E essa tabela é para um alfa igual a 0,05, ou seja, para 95% de confiança. Perceba que no topo da nossa tabela está o N1 e o N2. E para os valores para o N1 estão dispostos em fila, enquanto para o N2 estão dispostos em coluna. Então o que nós temos que fazer é que, já que nós sabemos que o nosso N1 é igual a 10 e o nosso N2 é igual a 10, seria apenas localizar o nosso valor correspondente nessa tabela. Então, no nosso N1 igual a 10, nós temos essa parte aí marcada, enquanto para essa fileira nós temos essa fileira marcada, e para o nosso N2 nós temos essa coluna marcada. Isso nos dá o nosso número 23 como o crítico. Conhecendo o nosso U crítico, podemos calcular o nosso U na estatística do teste de Mann-Whitney. O nosso U calculado ele é o mínimo entre os dois valores, o 1 e o 2, que no caso é o 32,5. Já sabemos que o nosso U crítico é igual a 23, então a nossa estatística U nos diz que se o nosso U calculado for menor do que o U crítico, nós devemos rejeitar a hipótese nula. Mas nesse caso, o nosso U calculado é 32,5 e o nosso U crítico é 23. Ou seja, o nosso U calculado ele é maior do que o U crítico. Com isso, não podemos rejeitar a hipótese nula. Então, temos como resposta do nosso teste de Mann-Whitney que, com um nível de confiança de 95%, os dois grupos não expressam diferenças significativas na percepção do atributo intensidade do sabor. Agora é importante abrir um parênteses aqui. Muitas vezes, é importante também que calculamos pela nossa estatística Z, que é a estatística que usamos geralmente em testes paramétricos. Nós podemos utilizar também para o teste Mann-Whitney? Podemos. E eu vou mostrar agora para vocês como fazemos isso. O nosso Z calculado, partindo dos parâmetros da estatística U, é que a diferença entre o observacional e o U esperado, dividido pelo erro padrão de U,
o nosso U observado, ele é o máximo entre os valores de U1 e U2. Ou seja, é o nosso 67,5, que é a estatística U para o grupo 1. Agora vamos calcular o nosso U esperado. Nosso U esperado, fórmula bem tranquila, bem simples. É só a média aritmética entre os valores encontrados para U1 e U2. Ou também temos como fórmula alternativa o produto entre o tamanho das amostras do grupo 1 e do grupo 2, que foi o que eu utilizei. Tá? Temos duas amostras tamanho 10, multipliquei só 10 vezes 10 e dividi por 2, que dá 50. Ou seja, nosso U esperado é igual a 50. Agora já para o nosso erro padrão de U, a fórmula não é tão simples, mas ainda assim é amigável. Então, substituindo os valores, nós temos como resultado a raiz de 175, que dá mais ou menos 13,23. Agora, com isso, podemos calcular o nosso Z calculado, que vai nos dar um valor de 1,32. Aí agora você me pergunta, tá, já temos o Z calculado. Agora, o que nós vamos fazer para calcular o nosso Z crítico? Lembra que o nosso alfa é 0,05, ou seja, 95% de confiança? Isso é um Z bastante conhecido pela gente, que é o nosso 1,96. Em qualquer tabela, de qualquer livro que traga a estatística Z, é possível você conseguir verificar isso. Então, o que nós temos? Se o Z calculado for maior do que o Z crítico, nós rejeitamos H0, ou seja, rejeitamos a hipótese nula. Isso nós temos Z calculado é igual a 1,32, ele é menor do que o nosso Z crítico, que é 1,96. Com isso, não rejeitamos o nosso H0. Não rejeitamos a hipótese nula. Então, nós temos com a resposta que, com o nível de confiança de 95%, os dois grupos não expressam diferenças significativas na percepção do atributo de intensidade do sabor. Temos aqui as nossas referências bibliográficas. Foi o Melino, o próprio livro Triola, a apostila do Viale e os Ayotes. Terminamos a nossa apresentação agradecendo a presença. Muito obrigado.